Olá, meu nome é Daniel Rosa, sou psicólogo e hoje nós vamos falar da parte 2 do Rollo May, o autor, psicólogo, existencialista e humanista Rollo May. Como a gente falou no primeiro vídeo, ele é um autor pouco falado no Brasil, mas ele é extremamente reconhecido em todas as partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, e ele trouxe muitos assuntos existencialistas para os Estados Unidos e seus estudos com vários autores psicanalistas também. E nos Estados Unidos ele conseguiu ainda mais conhecimento e expandiu muito isso. Ele fez terapia, ou ele fez terapia com vários autores, várias abordagens, para aprender também a tratar as questões pessoais dele e também a aprender um pouco mais sobre outras abordagens. Então, ele é um terapeuta muito completo, seus livros são maravilhosos. A gente vai falar um pouco mais sobre seus livros lá na parte 3, que é a última parte desses vídeos, sobre os autores da psicologia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre sua teoria, sua abordagem. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre os pensamentos dele, sobre alguns conceitos que ele traz bem importantes. Eu vou usar como base ele mesmo livro, Teorias da Personalidade, e espero que vocês possam gostar e curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, que vai ser excelente. E para quem quiser aprofundar um desses conceitos, pode também pedir, eu posso trazer um vídeo aprofundando os conceitos, ou algum conceito específico. Certo? Vamos lá, então. Então, ele foca em alguns princípios bem importantes. Eu vou ler um trechinho do livro. Esse sentimento de isolamento e alienação do mundo é sofrido não só por indivíduos patologicamente perturbados, mas também pela maioria das pessoas das sociedades modernas. A alienação é a doença de nosso tempo e ela se manifesta em 3 áreas. Primeira, separação da natureza. Segunda, falta de conhecimento, falta de relações interpessoais significativas. E terceiro, alienação do self, o eu mesmo, autêntico. Assim, as pessoas experimentam 3 modos simultâneos em seu ser no mundo. É um conceito de existência, né, existencial. Welt, que significa o ambiente à nossa volta. O Mitwelt, ou nossas relações com outras pessoas. E o Eigenwelt, ou a nossa relação ou o nosso self, ou comigo mesmo. Então, eu vou trazer um pouquinho melhor sobre cada um desses mundos, certo? E formas de existência no mundo. Então, nós temos o Unwelt, que é o mundo dos objetos, coisas, e elas existem mesmo que as pessoas não tivessem consciência dessas coisas. Ele é o mundo da natureza, das leis naturais, inclui impulsos biológicos como fome, sono, fenômenos naturais como nascimento, morte. Não podemos escapar do Umwelt. Precisamos aprender a viver no mundo à nossa volta e a nos ajustarmos às mudanças dentro deste mundo. A teoria do Freud, com sua ênfase na biologia e nos instintos, liga principalmente o Umwelt. Mas não vivemos somente no Umwelt. Também vivemos no mundo das pessoas, ou seja, o Mitwelt. Meu alemão não é bom, cara, por isso que eu estou falando o nome que eu pronunciar, mas vamos lá. Precisamos nos relacionar com as pessoas como pessoas, não como coisas, como objetos. Se tratamos as pessoas como objetos, então estamos vivendo unicamente no Umwelt. Entenderam a grande questão? Interessante, né? A diferença entre Umwelt e Mitwelt pode ser vista contrastando sexo ou amor. Se uma pessoa usa outra como um instrumento para gratificação sexual, então essa pessoa está vivendo em Umwelt, pelo menos em sua relação com aquela pessoa.
Entretanto, amor demanda um comprometimento ou outro. Amor significa respeito pelo ser no mundo da outra pessoa, uma aceitação incondicional daquela pessoa. No entanto, nem toda relação mitwelt necessita de amor. O critério essencial é que o Dasein, é um termo ali do ser do mundo, da outra pessoa seja respeitado. A teoria de Rogers, com sua ênfase nas relações interpessoais, liga principalmente ao Mitwelt. E aí temos o Engenwelt. Refere-se à relação da pessoa consigo mesma. Esse é um mundo e não costuma ser explorado pelos teóricos da personalidade. Viver em Engenwelt significa estar consciente de si mesmo, como ser humano, e compreender quem somos quando nos relacionamos com o mundo das coisas ou o mundo das pessoas. E este pôr do sol significa para mim. Como esta outra pessoa faz parte de minha vida. E características minhas permitem que eu ame esta pessoa. Como percebo esta experiência? As pessoas sadias vivem em Umwelt e Engenwelt simultaneamente. Elas se adaptam ao mundo natural, relacionam-se com os outros como humanos e têm uma percepção clara do que todas essas experiências significam para elas. Muito legal, né? Dá uma pausa no comentário. Então, isso não é usado apenas pelo Holloman, mas ele é um dos autores e traz melhor explicado isso em seus livros. E são assuntos muito importantes. Então, existe toda a questão cognitiva, a gente tem como a gente capta os estímulos, interpreta os estímulos do ambiente, mas existe o próprio ambiente em si. A gente tem que falar sobre esse ambiente. A gente precisa compreender esse ambiente em si. A gente precisa compreender como é esse ambiente interno também, como é nossas relações com as pessoas, e não é apenas uma questão cognitiva e emocional. Existem também outras questões que estão envolvidas, como a própria autenticidade. Temos também, e a citação condicional, como a gente traz ali no texto, e também o Rogers fala muito sobre isso. E existe muito também a minha própria experiência pessoal, subjetiva, de como eu percebo e experiencio, vivencio as experiências da minha consciência. E isso é muito interessante, porque amplia muito o leque de possibilidades de compreensão do ser humano, de sua relação com o mundo, o ser no mundo. Então, é muito interessante, e algumas abordagens não ampliam esses conceitos, não abordam esses conceitos, e o Holloman traz que eles são fundamentais para a gente compreender e ter saúde, compreender o ser humano e ter saúde. Então, é um dos grandes motivos que eu, Daniel, escolhi as abordagens fenomenológicas existenciais. Esse é um dos grandes motivos, por essa compreensão e trabalho amplo do ser humano. Não que outras questões cognitivas, comportamentais não sejam importantes, porque elas também vão entrar na terapia, como muitos não sabem, mas sim, o fenomenólogo existencialista, a abordagem humanista, também trabalha questões cognitivas e comportamentais, mas não dá tanta ênfase como a teorias cognitivas comportamentais, e dão uma ênfase muito maior nisso. Porém, ela se amplia muito além de outras questões, e às vezes outras abordagens não se ampliam, não se comentam. E aí tem uma coisa bem interessante aqui também, da teoria do existencialista, que o Rollo May, ele traz muito, é sobre o não ser. Ser no mundo necessita de uma consciência de si como um ser com vida e emergente. Tal consciência, por sua vez, leva ao medo de não ser. Isto é, não ser ou o nada. Aí o May escreveu o seguinte: para compreender o que significa existir, a pessoa precisa entender o fato de que ela pode não existir. Ela pisa a cada momento na borda afiada da aniquilação e nunca pode escapar do fato de que a morte chegará em algum momento desconhecido no futuro. Então, essa questão da morte é um assunto também muito trabalhado na terapia existenciais. Tem um livro que ele aborda assuntos desde o início da humanidade até os tempos atuais,
que fala muito da questão da morte, traz ali Freud, traz questões culturais e religiosas de várias religiões, de várias culturas, como esse assunto da morte é sempre debatido, sempre vem à tona, continua vindo à tona, uma das preocupações maiores da humanidade. E essa morte muitas vezes pode não ser manifestada com literalmente, eu vou morrer, mas esse do não ser, de eu estar vivendo e ao mesmo tempo estar morto, né, internamente. Então, é um tema bem, bem profundo, bem complexo. Esse livro que eu estava falando é o livro A Negação da Morte. É um livro muito bacana e não leu, né? Qualquer abordagem, qualquer teoria que você usa da psicologia é bem importante. A morte não é o caminho de não ser, mas é o mais óbvio. A vida se torna mais vital, mais significativa quando nos defrontamos com a possibilidade da morte. Quase 40 anos antes de sua morte, Rolomé falou da morte como o único fato em minha vida e não é relativo, mas absoluto. E a minha consciência disso dá a minha existência e eu faço a cada hora uma qualidade absoluta. Muito bacana isso, né? E bem legal. A gente tem o medo da morte, tal, a ansiedade. A ansiedade é um ponto crucial ele traz também. Talvez seja o assunto aí, o autor que mais entende sobre o assunto de ansiedade é o Rolomé. É um livro sobre o significado da ansiedade, onde ele traz muitos aspectos da ansiedade, de teorias de, de vários tipos. Não tem como eu falar, é muita coisa que ele traz, mas ele traz, por exemplo, do Freud, ele traz da questão do estresse, das questões biológicas, ele fala sobre a questão dos animais, sobre. Bom, é muito, muito bacana ele traz. Então, as pessoas experimentam ansiedade quando tomam consciência de sua existência ou algum valor identificado ou ela pode ser destruída. Então, basicamente, ou a sua existência ou algum valor que é extremamente importante para ela se está em ameaça. E é bem interessante quando a gente trabalha isso com os pacientes, eles realmente identificam, nossa, realmente que isso eu sinto que está ameaçado na minha existência ou é um valor para mim muito importante que está em ameaça. E isso me gera muita angústia. E aí a gente descobre onde é que está a alga da sua ansiedade. É bem, bem interessante. Então, a aquisição de liberdade inevitavelmente leva à ansiedade. Liberdade não existe sem ansiedade, nem ansiedade pode existir sem liberdade. Mace Cole Kierkegaard, dizendo que a ansiedade é a vertigem da liberdade. A ansiedade, muitas vezes é uma angústia, né, no livro de Kierkegaard, mas é a mesma ideia. A ansiedade, assim como a vertigem, pode ser prazerosa ou dolorosa, construtiva ou destrutiva. Ela pode dar às pessoas energia e entusiasmo, mas também pode paralisá-la e deixá-las em pânico. Além do mais, a ansiedade pode ser normal ou neurótica. A gente não vai falar de cada um dos assuntos da ansiedade, é muito ampla, mas ele diz, e a gente sabe pela neurociência, que a ansiedade ela é natural, ela é saudável e importante para nós. Porém, muitas vezes a ansiedade ela é não saudável. E ela, geralmente, a terapia é não saudável. E a gente tem que ajudar o paciente a compreender e a ansiedade tem que dizer alguma coisa para ela, tem que alertar ela de alguma coisa, algo que está em ameaça. Assim como o medo é também uma forma de alerta de uma ameaça. A febre, ela é um alerta de uma ameaça também do organismo, é uma forma de lutar, né, de aumentar os anticorpos para lutar contra algum invasor no seu organismo para tentar expulsar ele ou destruir ele. Então, esses alarmes do nosso corpo são muito importantes e não se necessita, não necessariamente são ruins, negativos, mas eles podem acabar se tornando prejudiciais quando a gente não consegue mais lidar com isso, não consegue encontrar uma solução, e vai gritando cada vez mais alto e aí isso gera uma angústia enorme. Então, a ansiedade, ela surge quando as pessoas se defrontam com o problema de atingir as suas potencialidades também.
A UPA é outro assunto interessante, ocorre quando as pessoas negam as suas potencialidades, não conseguem perceber ou precisam necessidades de seus semelhantes, ou permanecem alheias à sua dependência do mundo natural. Assim como meios ou termo ansiedade para se referir a grandes questões que tratam de ser no mundo, ele também empregou o conceito de UPA. Nesse sentido, que a ansiedade e UPA são ontológicas, isto é, elas se referem à natureza do ser, e não simplesmente de situações ou transgressões específicas. Então, elas fazem parte do nosso ser. Isso é bem importante de se lembrar. Então, cara, vamos avançar mais um pouquinho na sua teoria. Então, ele vem claramente tratar sobre a questão de intencionalidade. Então, a estrutura da experiência permite às pessoas tomem decisões sobre o futuro, é chamada de intencionalidade. Sem intencionalidade, as pessoas não poderiam escolher nem agir sobre sua escolha. Ação implica intencionalidade, assim como intencionalidade implica ação. As duas são inseparáveis. O meio usou o termo intencionalidade para preencher a lacuna entre sujeito e objeto, trata-se da estrutura do significado que torna possível para nós, sujeitos que somos, sermos e compreendermos o mundo, e é o objetivo. Na intencionalidade, a dicotomia entre sujeito e objeto é parcialmente superada. Então, esse é o conceito lá da fenomenologia que ele traz. Então, temos aí o conceito do amor. Do amor, ele definiu como prazer na presença da outra pessoa e uma afirmação do valor e do desenvolvimento dessa pessoa, tanto quanto em relação a si mesmo. Sem cuidado, não pode haver amor, somente sentimentalismo vazio ou excitação sexual transitória. O cuidado também é a origem da vontade. É vontade também a capacidade de organizar o próprio self, o próprio si mesmo, a própria personalidade, de forma que possa acontecer um movimento em uma certa direção ou em direção a determinado objetivo. Então, vontade é autoconsciência, consciência de si mesmo. Desejo, não. Vontade implica alguma possibilidade de escolha. Desejo, não. O desejo empresta valor ao tentamento, à imaginação, à brincadeira de criança, o frescor e a riqueza para a vontade. A vontade dá a autodireção e a maturidade ao desejo. A vontade protege o desejo, permite que ele continue sem correr riscos muito grandes. E aí ele traz a questão dos tipos de amor, formas de amor, tem o eros, tem filia, tem o ágape, então é bem interessante. Ele fala sobre a liberdade, sobre a responsabilidade, sobre seria o destino. Eles são pontos bem importantes que a gente não vai abordar todos. O vídeo não é para ser tão longo. Mas eu gosto muito também é o poder do mito. Então, ele é um dos poucos autores da psicologia que falam sobre os mitos. Freud foi um. Né? Usou Electra, usou Édipo, para trazer algumas questões aí da relação de mitos com a própria psicologia, para compreender melhor o ser humano. E nós temos aí o outro autor que traz muito e amplia ainda mais os mitos. E ele explica que os mitos eles têm uma grande... Bom, o ser humano tem uma grande necessidade de mitos, que é se entender, se compreender, explicar o mundo, explicar tudo por meio dos mitos. E aí ele diz assim, os mitos não são falsidades. Ao contrário, eles são sistemas de crenças conscientes e inconscientes que fornecem explicações para problemas pessoais e sociais. Olha que interessante. Cara, ele mica aquela historinha lá que você ouvia quando era criança, ou ainda ouve, ou assiste alguma série, algum livro. Não é besteira. Não é apenas uma historinha de contos de fadas, uma historinha sem um significado. Existe um significado. E esse significado ele pode ser amplo, pode ser até aplicado de formas diferentes, mas ele existe um significado por trás. E como o May traz muito bem sobre eles, pode haver muitas questões psicológicas e podem nos ajudar a nos dar respostas bem importantes também. É que todo livro fala sobre isso, em vários livros que ele tem,
ele também traz sobre os mitos. Então, sobre psicopatologia, ele traga psicopatologia. Então, de acordo com o May, a apatia e o vazio, não a ansiedade e a culpa, são o mais tarde dos tempos modernos. Quando as pessoas negam o destino ou abandonam os mitos, elas perdem seu propósito de ser, elas ficam sem direção, sem o objetivo ou destino. As pessoas adoecem e se engajam em uma variedade de comportamentos contraproducentes, contraproducentes e autodestrutivos. Em sociedades, muitas pessoas nas sociedades ocidentais modernas se sentem alienadas do mundo, Umwelt, dos outros, Mitwelt, e especialmente de si mesmas, Engenwelt. Elas se sentem impotentes para impedir desastres naturais, reverter a industrialização ou fazer contato com outro ser humano. Elas se sentem insignificantes em um mundo que cada vez mais desumaniza o indivíduo. Tal sentimento de insignificância leva à apatia e a um estado de consciência diminuída. Ele meio via a psicopatologia como uma forma de comunicação, a incapacidade de conhecer os outros e partilhar de si mesmo com eles. Os indivíduos perturbados psicologicamente negam o destino e assim perdem a liberdade. Eles têm uma variedade de sintomas neuróticos, não para recuperar sua liberdade, mas para renunciar a ela. Os sintomas imitam o mundo fenomenológico da pessoa, até a dimensão que torna o enfrentamento mais fácil. A pessoa compulsiva adota uma rotina rígida, tornando assim as novas escolhas desnecessárias. Os sintomas podem ser temporários, como quando o estresse produz dor de cabeça, ou podem ser relativamente permanentes, como quando as experiências precoces da infância produzem apatia e vazio. A psicopatologia de Flip, que é ele traz ali, estava vinculada ao seu ambiente precoce, ou uma mãe perturbada e uma irmã esquizofrênica. Essas experiências não causaram uma patologia, no sentido de que elas, por si só, tenham produzido doença. No entanto, prepararam Philip para aprender a se ajustar a seu mundo por meio da supressão de sua raiva, desenvolvendo um sentimento de apatia tentando ser um bom menino. Os sintomas neuróticos, portanto, não representam uma falha de adaptação, mas um ajuste apropriado e necessário pelo qual o próprio Garzen, ser no mundo, pode ser preservado. O comportamento de Flip em relação às suas esposas, duas esposas, e a Nicole representa uma negação de sua liberdade e uma tentativa autodestrutiva de escapar do seu destino. Olha só, interessante, né? A gente vê aí no meio uma visão bem diferente de psicopatologia que a gente tem atualmente. E não necessariamente seja diferente, seja ruim, mas é uma forma diferente de olhar psicopatologia e pode, sim, entrar em muitas formas de experiência humana e realmente pode levar ao adoecimento. Então, o May, ele não fundou uma escola de psicoterapia com seguidores. Talvez seja um pouco disso que a gente não tem tanto sobre ele. No entanto, escreveu bastante sobre o assunto, rejeitando a ideia de que a psicoterapia deve ser reduzir a ansiedade ou atenuar o sentimento de culpa. Em vez disso, sugeriu que a psicoterapia deveria tornar as pessoas mais humanas, isto é, ajudá-las a expandir sua consciência de modo que fiquem em melhor posição para fazer escolhas melhores. Essas escolhas, então, conduzem ao crescimento simultâneo da liberdade e da responsabilidade. Olha só, interessante. Como isso, e ele falou, se junta muito com o que Viktor Frankl falou. Então é bem interessante como eles são autores diferentes, mas têm visões bem parecidas. Também tem diferenças de pensamentos, divergência de pensamentos, mas é bem interessante como é bem parecido umas coisas. Então, cara, a gente chegou no fim aqui do nosso vídeo sobre o Hollow Man, parte 2. Hoje a gente viu um pouco da teoria, da forma como ele pensa. E existe muito mais dos pensamentos dele. É bem interessante ali, bem rapidinho, ele pontua, e a psicoterapia não tem o objetivo de eliminar a ansiedade,
com essa coisa de, vamos acabar com a sua ansiedade na terapia. Isso, para mim, e para muitos outros autores, está errado. A gente tem que ajudar a pessoa a entender o que a ansiedade está dizendo, não eliminar ela. Ajudar a diminuir aqueles sintomas que estão sendo prejudiciais para ouvir melhor sua consciência, para poder tomar decisões mais livres e responsáveis, e assim a sua ansiedade vai ficar tranquila de novo. Igual lá no Divertidamente, depois que foi resolvido, ela pôde tomar o chazinho dela e ficar bem tranquila. Mas não ser eliminada, não ser expulsa, certo? Mas aprender a ligar com ela, a resolver a questão para que ela fique tranquila e fique bem. Porque ela sim, ela é importante, a gente não deve eliminar ela. E na verdade a gente nem vai conseguir eliminar ela. A gente poderia até tentar, e aí cá um dos grandes perigos de medicações e a pessoa usa medicação, achando que isso vai resolver, e não resolve. Alivia sintomas, mas os problemas continuam lá. Precisa tratar questões psicológicas na psicoterapia para resolver essas questões e não simplesmente se anestesiar. Claro, as medicações são importantes, muitas vezes para nos ajudar a respirar melhor, para podermos encontrar a voz da nossa consciência para tomar essas decisões melhores. Mas simplesmente nos tentar eliminar a ansiedade é basicamente tentar eliminar também uma forma de encontrar uma solução para os nossos problemas na vida e internos também. Muito obrigado aí por estarem no vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, fazer perguntas, fazer pedidos aí de mais vídeos, também compartilhar com outras pessoas. Estou aberto a sugestões, como sempre. E também, semana que vem, na próxima terça-feira, nós teremos a última parte, a parte 3 do Hollow Mail, onde a gente vai falar de alguns livros e algumas curiosidades, certo? Até mais, então, e até semana que vem no nosso próximo vídeo.